Bem-vindos ao São João Supermercados, onde você encontra uma variedade de produtos para você e para a sua casa. Começando pelo nosso hortifruti, nossa seção de frutas, verduras e legumes fresquinhos, sempre selecionados com cuidado para garantir qualidade e sabor para você e a sua família. Temos carnes e peixes frescos prontos para atender todas as suas receitas. Aqui você também encontra uma variedade de produtos para o seu pet. Não podemos esquecer da nossa padaria, onde temos pães quentinhos todos os dias e uma variedade de bolos e doces para você e a sua família. Por aqui não vai faltar opções de bebidas. São João Supermercados, aqui você está em casa. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Bloco, nós vamos conversar com o Renato Souza, diretor do Instituto Federal de Muzambinho, que em comemoração aos 70 anos desta escola, resolveu com outros professores estudar um pouquinho da história, e a história do agronegócio e da formação dos 23 mil estudantes que se formaram em Muzambinho. Vamos conversar então, neste Café em Foco Entrevista, com o professor Renato Souza. Obrigada, Renato, por estar conosco. Conte um pouquinho do início dessa pesquisa. A gente está com uma obra, é um presente, né? Vocês estão fazendo o lançamento de um presente para Muzambinho, né? Esta diria, obra-prima, ela foi construída no ano passado, durante as festividades de 70 anos. No início do ano, eu pautei este meu desejo junto à equipe que estava organizando a celebração dos 70 anos. E ao longo de todo o ano de 2023, nós futricamos, mergulhamos, nos aventuramos nessa rica história do Campus Muzambinho e da Escola Agrotécnica, de tal forma que ao final deste ano passado, nós conseguimos materializar este produto, que foi publicado pela editora CRV, e agora no FELIM, o segundo FELIM, a Feira Literária de Muzambinho, nós estamos fazendo o pré-lançamento. Nós estamos falando pré-lançamento porque a nossa ideia é fazer um lançamento também dentro das dependências do Campus Muzambinho. Então, nas celebrações dos 71 anos, nós teremos essa ação lá. E quem não pôde participar do FELIM, não conseguiu comprar, como que pode ter acesso à obra, Renato? Nós estamos agora entregando um exemplar para a Biblioteca Municipal. Nós também deixaremos exemplares nas bibliotecas do Campus Muzambinho, a Monteiro Lobato, que fica na sede, e também a Biblioteca do Secais. Nós temos poucos exemplares, então nós contemplaremos aquelas pessoas que participaram efetivamente da edição do livro, com os seus exemplares particulares, e a editora CRV, que faz a comercialização. Então, é esse endereço que está aqui embaixo. Então tem um link, e nesse link as pessoas interessadas podem adquirir o produto. Como é que foi esse levantamento? Afinal, são 70 anos, muito documento, muita foto. Como é que essa equipe preparou esse material para ser publicado, Renato? Na realidade, essa colcha de retalhos ela foi sendo construída à medida que o tempo foi passando, não teve um ordenamento fixo. Nós tivemos uma flexibilidade, até para entender como seria esse material. Nós compreendemos que este é o único
material, a única obra, né, que reúne ou que tenta reunir a trajetória, né, do Campus Muzambinho nesses 70 anos. Né, nós não encontramos nenhum outro livro. Né? É claro que nós usamos como referência alguns materiais, como a impressão de um ex-aluno que escreveu um livro, né, a respeito das vivências dele. Então, essa contextualização foi utilizada como referência. Existe uma dissertação de mestrado também, de uma professora do IF de Minas, que fala de uma forma mais ampliada, né, da escola agrotécnica, de um período especificamente. Enfim, os registros também do próprio Campus Muzambinho, e nós fomos integrando essas informações todas. É um livro de história também do município, né? Porque ele registra a história de Muzambinho. Sobretudo, o início da Escola Agrotécnica de Muzambinho teve uma participação muito importante, né, dos políticos municipais. Então, a Prefeitura, a Câmara Municipal, o deputado federal Licurgo Leite participou efetivamente das tratativas. Então, tem sim, né, um pouco desse aspecto principalmente político, né, que naquela ocasião existia uma disputa muito interessante, né, polarizada, né, e isso está descrito principalmente no início do livro. Né. Ok? Nós vamos para o intervalinho agora e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre essa obra, que também é a história do agronegócio e da cafeicultura aqui na região. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Meus amores, estou aqui para convidá-los todos vocês para assistirem o meu programa da Amandinha Hashtag aqui na TV Resende Web, de 15 em 15 dias aos sábados, às 8 horas da noite. Espero todos vocês. Grande beijo, tchau, tchau! Neste segundo bloco, nós vamos continuar falando com o professor Renato Souza sobre os 71 anos, né? Porque este ano completa 71 anos do Instituto Campus Muzambinho, que começou como escola agrotécnica. Professor, foram muitos documentos. Como é que vocês reuniram esse grupo de pessoas para pesquisar e contar essa história? E o que vocês descobriram nessas pesquisas? Renato, você já começou a trabalhar no Instituto, ele já era Instituto Federal, mas esse nome, Escola Agrícola, ainda tem, até hoje o pessoal ainda fala, vou lá na escola, né? Porque aqui no livro nós dividimos os capítulos justamente em função destas eras, nós estamos chamando assim, das eras, né? Então nós temos lá um período da Escola Agrotécnica de Muzambinho, que é de 48, antes a gente contempla aqui o período pré-inauguração, que a inauguração foi em 1953. Só que de 48 até 53 tem uma história que é importante, e nós resgatamos essa história, né, de como foi, de fato, como tudo foi preparado para que a inauguração acontecesse em 1953. Então, a Escola Agrotécnica de Muzambinho, dentro desse período de 48 a 64, o Colégio Agrícola de Muzambinho, de 64 a 79, a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, de 79 a 2008, então esse recorte é justamente onde se tem o maior período até hoje, e é por isso que as pessoas então ainda compreendem que aquilo, principalmente, né, em função dos egressos, que aquele espaço, aquela escola é a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, e a partir de 2008, né, até os dias atuais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. Então são 4 eras, as 4 denominações que aquele educandário já teve durante sua história.
Dentro desse trabalho, o que foi mais difícil? Olha, entrou tudo que vocês pesquisaram ou vocês tiveram um processo? Olha, nós tivemos que deixar algumas coisas de fora. Não, nós contemplamos nesta obra absolutamente todos os resultados que nós conseguimos no ano passado. Tudo que vocês levantaram? Tudo que nós levantamos. Então, a gente iniciou com um levantamento principalmente histórico dos documentos que nós tínhamos. Paralelamente, a nossa assessoria de comunicação iniciou um trabalho de resgatar as recordações de pessoas aleatórias que tiveram uma participação, que queriam contar as suas histórias. Então foi feita uma chamada, né, e aquelas pessoas que se sentiram à vontade de falar como foi a sua vivência naquele educandário, nós publicamos isso no site e depois nós percebemos que essas memórias eram muito ricas também. E aí nós inserimos, né, recheamos a nossa obra com a memória, né, com as recordações de mais ou menos 30 pessoas, né, um pouco mais de 30 pessoas, incluindo os diretores, né, os gestores que passaram pelo Instituto Federal, né, pela escola. Né? Eu estou falando do Instituto Federal, mas... Era a escola. Pela escola. Então todos os gestores tiveram oportunidade, gestores vivos, né, e dos falecidos nós acionamos os familiares, então tem um registro também dos gestores. E aí, em um determinado momento, eu pedi que a nossa coordenadora de registros acadêmicos fizesse um levantamento de todos os formandos de todos os tempos. Então, nós entendemos que esse registro também era importante, e aí contemplamos, né, a listagem no livro, né, de todos os formandos de todos os tempos. Ou seja, comprador por livro não vai faltar. São mais de 20 mil formandos, eu não me recordo aqui o número exato, mas nós fizemos questão de registrar... Tá o nome de todo mundo aí? O nome de todos, né? Então é uma obra... Em 70 anos de história foram 23.907 vidas que estiveram por aqui buscando uma formação profissional e conquistaram seus sonhos de possuir um diploma com a marca de nossa escola. Então, mais do que o número de habitantes de Muzambinho atual hoje. Então, em 70 anos de história, 23.907 pessoas formaram na nossa instituição. É uma transformação significativa para um educador, para um professor, né? Hoje você está como diretor, mas a sua função primeira foi professor. É muito, né? Você transforma o mundo através das pessoas e da educação mesmo, né, Renato? E é sobre essa transformação que a gente vai estar falando no próximo bloco. É um minuto só. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para este final de semana 16 até 18/8. Feijão carioca granel quilo 6,28. Açúcar cristal Monte Alegre ou Delta 5 quilos 15,85. Cerveja Stella Artois Long Neck 330 ml 5,25. Cerveja Skol Lata 350 ml pack com 18 unidades 49,90. São João Supermercados, aqui você está em casa. Olá pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 7h30 na TV Resende Web. E neste terceiro bloco nós vamos entender um pouco mais sobre como que está o Instituto Federal Campus Muzambinho atualmente. Além desse registro histórico, há também ações junto às comunidades locais. E esses profissionais, como o professor conta pra gente, eles voltam e atuam no campo e fazem também a sucessão nas lavouras de Minas Gerais, de Muzambinho, do Brasil. E há estudantes, inclusive, no exterior. E a gente está de volta aí para o terceiro bloco, encerrando esse trabalho. Nessa semana o Café em Foco está conversando especificamente sobre o lançamento de livro, mas um livro que transformou gerações. A gente falava no bloco anterior de mais de 23 mil pessoas com formação. A sua gestão também foi uma gestão transformadora, né, Renato? Pegou pandemia, teve aí um período complicado. Como é que foi isso? Está no livro? Está no livro. A percepção dos gestores, todos, está contemplada nesta obra.
E eu tive, né, o privilégio, né, de participar efetivamente na construção deste material, podendo perceber, né, o quão desafiador foi cada tempo, cada era tem os seus desafios, né? E estar na direção geral durante uma situação que foi inédita, né, que foi a questão da pandemia, também foi um legado pessoal e profissional que eu tentei registrar aqui, né, na pessoalidade, porque foram dias muito difíceis, né, você tentar conduzir, né, a formação dessas pessoas, conduzir uma instituição tão importante, não somente para Muzambinho, né, mas para a região. Quantos e quantos profissionais não esperavam uma decisão, né, um encaminhamento? Então, este talvez tenha sido o principal desafio, né, dos últimos anos, né, do campus Muzambinho. E nós tivemos resultados surpreendentes, né, como um número considerável de formandos, mesmo nesse cenário, né, um ensino remoto que foi considerado por muitos de referência. Enfim, então são detalhes que foram transcritos, né, nessa obra, e aí, lá num futuro distante, que a gente não consegue imaginar agora, certamente alguém poderá perceber, como nós percebemos, né, dos primeiros diretores, os desafios que eles tiveram para implantar. Por exemplo, né, o meu avô foi um dos primeiros trabalhadores. Nós encontramos a folha de ponto dos primeiros trabalhadores lá em 1949, antes da inauguração, porque os prédios precisavam ser feitos para receber os alunos. Então esses trabalhadores por lá estiveram. Em determinado momento faltou recurso, segundo os relatos que nós encontramos. Durante praticamente um ano, esses trabalhadores ficaram sem receber, e se não fosse pela caderneta, né, pelo livrinho para fazer as contas, esses trabalhadores não conseguiriam fazer a compra das suas necessidades básicas, né? Então, enfim, são detalhes que foram levantados. Nesse seu trabalho à frente da direção, Renato, hoje existe o campus e existe um trabalho de extensão muito grande, principalmente de acolhimento a ações sociais. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho de extensão que hoje o campus oferece para Muzambinho? Tem uma série de oportunidades, né, na perspectiva da extensão, que tem como, talvez, a sua principal premissa, estreitar os laços com a comunidade, com a sociedade, estar apoiando eventos, né, de natureza cultural, pedagógica, educacional, está dentro dessa perspectiva da extensão também, como o próprio FELIM, né? Então o Campus Muzambinho é um dos apoiadores dessa grande iniciativa aqui da cidade de Muzambinho. E aí é um portfólio, são muitas oportunidades, né? Então todos os cursos têm os seus direcionamentos, nós abrimos as nossas portas, os nossos laboratórios, para que a comunidade possa estar de fato integrada, né, aquilo que nós entendemos como integrada com as nossas ofertas. Hoje, o que é ofertado? A gente tem a parte junto de acolhimento, por exemplo, na parte de educação física. Enfim, né? Então, por exemplo, a educação física, né? São inúmeros projetos na área de educação física, de esporte, de lazer, e a comunidade pode acessar esses projetos participando. Sem custo. Sem custo. Por exemplo, pouca gente sabe, mas existe aula de natação, de hidroginástica, condicionamento físico. Hoje existe um trabalho em parceria com a prefeitura com relação à iniciação esportiva, né? O pessoal com deficiência visual, tudo isso que é atendido sem custo, né, Renato? Sem custo. Então, nós temos também uma participação, os estudantes vão até o asilo fazendo, né, promovendo as atividades físicas com os idosos, também tem a participação dos estudantes junto aos postos de saúde, né, com grupos de diabéticos, hipertensos, e aí cada curso tem as suas particularidades, né? O curso de agronomia prestando assessoria, serviço aos produtores rurais. A gente busca sempre as parcerias com outras instituições que fomentam também, né, o desenvolvimento regional. Enfim, então é uma série de oportunidades que a gente entende
ser, né, um caminho de aproximar, para além da oportunidade de aula, né, dos cursos, essa questão também do desenvolvimento regional por meio da extensão. Renato, e para a gente encerrar, fale um pouquinho desse trabalho que o Instituto fez lá no MEC. Você levou os cafés do Brasil para o MEC, teve uma promoção muito grande, foi um grande assunto aqui na região, e depois apresente esse grupo que trabalhou com você nessa obra histórica, né, nesse registro histórico. Especificamente com relação a este movimento de levar o café do campus Muzambinho para o Ministério da Educação, é um desejo antigo, né, do professor José Marcos. Esse professor ele tem responsabilidade junto ao Grupo de Estudos de Cafeicultura, né, o GCAF, e mais recentemente também com a empresa Júnior, a Soma Júnior. Então, aos poucos, estas articulações foram sendo feitas e culminou com a participação agora, a nomeação agora, né, do nosso ex-reitor, o professor Marcelo Bregagnoli, como secretário de Educação Profissional e Tecnológica. E aí, a partir do momento que o Marcelo assumiu a secretaria, nós conseguimos efetivamente levar, né, a nossa cafeteria escola para dentro do MEC. Então foi uma sensação bacana, né? Foi muito legal. Infelizmente não estava participando presencialmente dessa vez. Mas foi o Juliano. Foi o Juliano, foi o professor Hugo, diretor de ensino, José Marcos, mas principalmente, Valéria, principalmente os estudantes, porque essa experiência deles de servir café, de servir café dentro do Ministério da Educação, foi um rebuliço danado lá, né? O pessoal de Brasília que acompanhou gostou demais. E assim, o ministro da Educação passou por lá, né? E aí ele pôde perceber efetivamente o potencial dos institutos federais, o potencial do campus Muzambinho, da Ele não sabia dos aromas, das coisas todas. Certamente não sabia os detalhes e certamente ele também teve a experiência do estudante, né, ensinando ele, porque na ocasião foi o grupo de estudantes que acabou acolhendo o ministro lá e colocou o avental no ministro e pediu para o ministro preparar o café, e eu tenho certeza que foi bastante marcante também na posição dele, né, na troca de experiências, né? E aí a gente vai continuar, né, encaminhando essa cafeteria escola para Brasília, vendendo, né, o nosso produto, que é um produto importante, valioso, né, além de ser um produto pedagógico, para o Ministério da Educação. Uma porta se abriu também junto ao Ministério da Justiça. Então, foram acolhidos lá pelo Lewandowski, né? Então eu tenho bastante confiança que é um caminho que tende a ser cada vez melhor. E o livro? Quem que é essa equipe que está com você aí? Pois bem, eu agradeço muito, né? E tive uma satisfação de trabalhar com essa equipe, né? Certamente, se não fosse pela participação deles, não teríamos uma obra tão rica, né? Ao meu ver. Então tem a Luciene Granato, que hoje é a nossa coordenadora da assessoria de comunicação, a Karina Carvalho, que era uma colaboradora terceirizada, nossa supervisora de comunicação, que foi assim chave, né, no sentido de fazer as entrevistas, fazer os contatos, né, produzir os textos também dessas entrevistas. Hoje ela já não está mais conosco, né, trabalhando lá no campus Muzambinho. Ela foi se aventurar em outras atividades profissionais, né? A escolha dela. O Cláudio, que também participou, o Cláudio Vieira. E a Vânia, que é a coordenadora de registros acadêmicos também do campus Muzambinho. Então essa equipe foi eu, Luciene, Karina, Cláudio e Vânia, os organizadores deste Mostra livro. Pra gente, mostra o livro pra gente então. Ok. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para este final de semana 16 até 18/8. Leite longa vida, Bonulate 1 litro, 4,35. Café Evoluto Premium moído 500 gramas, 19,98. Cerveja Estela Toa Long Neck 330 ml, 5,25. Pão de alhozinho 300 gramas, tradicional bolinha ou picante, 9,90. São João Supermercados, aqui você está em casa.
Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.